que não consegue vencer. Venceu na Copa do Brasil e tá aí que tá as atenções voltadas maiores para a Copa do Brasil pelo dinheiro. É um time que arrecadou, tá entre os top 10 de arrecadação no país. Então é um time que dinheiro não falta realmente. Mas o homem já deu um castigo, mandou os caras vir Daqui a pouco é na próxima no circular, no circular. Primeiro de ônibus, depois a pé. Mandou primeiro os caras no circular. Tirou a mordomia de viajar só o grupo, desembarcar fretadinho a hora que quer. Não, pegou o circular, saiu de manhã, ainda não chegou aqui em Maceió. Chegou, né? No final da tarde. Chegou no final da tarde. 5 horas, saiu 10 e chegou 5. Agora o torcedor do CRB está querendo a sua explicação sobre essa história, não a sua, o que você passou dos seus amigos lá do Paraná, sobre essa história que jogou a toalha, que não está afim de nada, mais não sei o quê. Pode ir na onda não, né? Boa noite, Valmarinho. Um grande abraço para você e para os companheiros da bancada, em especial aos nossos ouvintes. É isso que o Matheus trouxe. A imprensa do Paraná fala em vencer para se distanciar do Z4. Quando eu observo as postagens dos torcedores, dos setoristas que cobrem o Atlético, toda a conversa é direcionada a isso que o Matheus trouxe. Que hoje o Atlético Paranaense está muito mais próximo da zona do rebaixamento do que da zona do acesso. Obviamente que por conta do tamanho da camisa, por conta do tamanho do Atlético Paranaense, tudo acaba sendo potencializado. A crise, como o Marlon trouxe aqui, ela acaba sendo justamente isso. Ó, se não ganhar, vai ser rebaixado. O torcedor do Coritiba começa a tirar onda também. Então tá tudo sendo direcionado para isso. Eu fui olhar uns comentários na página do Volta Redonda depois desse último jogo e tinham alguns torcedores do Atlético Paranaense já falando só, se o CRB ganhou do Volta Redonda e a gente apanhou do Volta Redonda, então imagino que não vai acontecer lá em Maceió. É claro que, como a gente já debatia aqui ontem, nada disso pode ser levado para dentro do campo, falando do CRB, não pode acreditar que vai ser algo fácil, e pelo que eu tenho ouvido de algumas pessoas direcionadas ao clube, que estão dentro do clube, desde o jogo passado, na verdade, desde o jogo contra o Atlético, eles entenderam que cada rodada é uma decisão. Eu falava aqui, se o CRB ganha do Atlético, ele fica mais tranquilo na tabela, mas se ele perde, ele vai ficar muito próximo da zona do rebaixamento. Eu falei algo semelhante contra o Volta Redonda, e agora o CRB vencendo são duas vertentes. A primeira, que para mim é a principal, ele se aproximar cada vez mais dos 45 pontos, e aí sim entra a segunda vertente, que ele começar a olhar para a parte de cima da tabela. Mas primeiro tem que pensar na primeira até sendo redundante, tem que pensar na primeira vertente e não pode encarar isso que o Atlético está vivendo, porque são realidades diferentes. O Atlético, ele não vai falar abertamente, mas ele também sabe que é muito difícil. Apesar de estar próximo ali, caso ele vença o CRB, ele vai precisar de uma campanha aí de campeão. Tem investimento para isso? Tem. Se vai ter o encaixe, eu já não sei se será o suficiente. Pois é, o CRB, fazendo contas, o CRB, quantas rodadas estão faltando? 17, né? Isso, essa vai ser a 23ª. São 51 pontos. O CRB precisa fazer 45. Isso. Tá dando 62, né? O 45, quarto na verdade, 45 pontos, ele precisa somar. Ele tem hoje 31 para 45, 14. 14... Menos que um ponto por rodada. Então, não é fácil. Para se manter sem susto, ótimo. Não é você ficar... o CRB pode cair. Não vejo isso. Não, isso aí... Chance tá zero. Distante. Não digo Teria que ser um zero desastre porque, gigantesco. Agora, subir é brabo. Pode ser que chegue? Pode. Pode. Não dá para descartar. Agora, se você fizer a conta, para chegar a 45, faltam 14 pontos. Exatamente 14. 14 pontos de 51, quer dizer, ficam quantos? Ficam 37. É. Então, de 48 com 37, são 70 e quantos? 75. Isso. 75 pontos. 75 pontos é para ser campeão na Série B. Sim. Agora, o detalhe é que já estão lá em cima, já nesse patamar, esses 4 que estão aqui classificados, né? E são eles aqui, o Curitiba com 42, precisa de 3 pontos para chegar aos 45. O Goiás tem 41, faltam 4 pontos. O terceiro colocado, o Chapecoense, tem 37, faltam 8. E 36, faltando 9, time do Novo Horizontino. O mais próximo, agora tem aqui mais próximo, o Remo com 34, Vila Nova 33 para o Criciúma e para o Avaí. E o Cuiabá com 32, CRB 31, que é o 10º colocado. Aí fecha a primeira página. O plano do Barroca é sempre vencer. Lembra que eu falei aqui que é desafiador, mas ele está conseguindo ainda. Que é vencer todas em casa, e aí ele vai ter 2 agora, para ele manter esse plano em ação, que é vencer todas em casa e buscar 9 pontos fora. Já conseguiu Ele 3. já conseguiu 3. Mas aí se você consegue mais naquela derrapada que você dá em casa, você acaba fazendo a substituição. Isso. Né? Então ele na primeira, ele é o 4º melhor mandante da Série B.
Então é um time que venceu 7 jogos no Rei Pelé. Então ele precisa repetir esse plano dele com os resultados. Ele tem 2 jogos em casa. Ele conseguindo essas 2 vitórias aí, ele toca fogo aí na briga pra sonhar, pra voltar a sonhar. Fora isso, aí vai ficar nisso aí. Eu vejo o CRB hoje tranquilo pra permanecer, muito tranquilo. E esperando o que é que a competição vai ofertar para ele. Jogo a jogo, né? É isso. O Marlon trouxe o detalhe sobre o CRB ser o 4º melhor mandante, e tem um detalhe, mas dos 4 primeiros, que a Chapecoense é o líder como mandante, o Novo Horizontino o 2º colocado e o Goiás o 3º, ele é o que tem menos jogos em casa. A Chapecoense, por exemplo, já fez 11 partidas, o Novo Horizontino fez 12 e o Goiás fez 11, e o CRB só fez 10. E mesmo assim, ele tem 22 pontos, com a 4ª melhor campanha em casa, contra 25 da equipe da Chapecoense, que já tem um jogo a mais, ou seja, é justamente essa diferença aí que pode cair amanhã em questão de tabela, jogando como mandante. É muito difícil, concordo com o que o Marlon trouxe, mas o retrospecto dele dá a entender que ele pode buscar mais pontos. Dá pra acreditar. Isso. Né? E foi isso que ele falou, ele e o Danielzinho falaram quando deu retorno. Eles falaram, a gente tem mais jogos em casa no retorno do que a gente teve agora no primeiro turno da Série B. E o grande desafio do CRB, na minha visão, vai ser não só repetir o bom começo da Série B, que nessa sequência ele já tinha tido um bom aproveitamento no primeiro turno, ele venceu a Chapecoense, venceu o Atlético e venceu também a equipe do Volta Redonda. Dessa vez ele só não venceu a Chapecoense, mas foi justamente nesse início de sequência quando o CRB começou a patinar. Ele perde para o Atlético Paranaense lá no Paraná, em Curitiba, e empata contra o Paysandu num jogo que ele poderia ter vencido. Então é agora que ele vai ter a oportunidade, justamente jogando em casa com esse retrospecto, de tentar mudar essa realidade na volta do turno. O CRB tem um time hoje que começa a adquirir confiança, autoconfiança, o próprio jogador. E a pontuação, você tira aquela pressão grande do torcedor rebaixamento. escala o CRB, Vamari. O torcedor escala, já tá na cabeça do torcedor. A dúvida sempre é o só centroavante. o centroavante que ele tem a dúvida. O time já era bom? Era, mas quem saiu do banco não resolvia. Agora já mudou. Essa é a diferença. Se continuar essa crescente dos que estão no banco, aí o CRB volta a sonhar. Porque o Dadá já tá pedindo passagem pro Thiaguinho. O Thiaguinho joga bem, daqui a pouco ela reserva. O CV do Christoph, o GG ficou fora, o Christoph jogou muita bola. Então, falta acender lá do lado direito o Potker, né? Porque o CRB hoje tem boas opções de extremos. Precisa performar, né? Precisa fazer. O CRB é quem mais finaliza na competição. Tava estudando pro jogo de amanhã, é 17 por jogo a média do CRB. Então, é o time que mais finaliza, mas é o que menos transforma em gol. Então ele finaliza muito, mas a eficiência dessa finalização tem sido um problema. Tem outra coisa que favorece o CRB em relação aos outros, porque o desgaste do CRB é bem menor. Bem menor, porque o CRB, veja bem, o CRB não tem mais competição, tem uma só, e tem vários jogadores que vieram chegando depois que foi entrando de forma para jogar. Isso tudo, meu ponto de vista, eu penso assim, sabe, Marlon? Eu penso dessa forma que o CRB é diferente do ano passado. Segundo os jogos de volta, o CRB estava desgastadíssimo de uma Copa do Nordeste, que ele chegou à finalíssima, e de uma Copa do Brasil, que o CRB sonhou ir para as quartas de final. E não conseguiu. Só que tem um detalhe, Valmari, nesse assunto que você trouxe agora, quando a gente vai olhar o G4 da competição, que hoje é composto por Curitiba, Goiás, Chapecoense e Novo Horizontino, desses 4, eles não tiveram a Copa do Nordeste por motivos óbvios, e todos eles caíram cedo também na Copa do Brasil, que corrobora com o que você disse também, que essa questão de jogar pouco... Quantos partidos o CRB jogou na Copa do Brasil? Jogou 4. E de volta. Fases, que isso aí, 4 jogos é um pouquinho mais, só que você também acaba dividindo a atenção. E agora não vai ter mais isso. E coincidentemente ou não, os clubes da Série B que estão performando mais, óbvio que isso não é uma visão única que faz com que eles estejam no G4, mas coincidentemente ou não, são os clubes que não estão tem uma na coisa Copa. que eu tava vendo hoje, o CRB, por enquanto, o nosso investor sempre vai trazer de primeira se houver, mas por enquanto não recebeu nenhuma proposta grande para perder destaques. Sim. Porque eu tava vendo que o goleiro do Curitiba, o Pedro Morisco, entrou no radar da seleção agora com o Tafarel. O Tafarel pediu pro Ancelotti ver os jogos do Morisco e já começaram a ter problemas lá em Curitiba com o medo de perder o Morisco. No time da Chapecoense já perdeu o Mailton, que era o cara com mais gols e assistências, foi pro São Paulo. Então o pessoal da parte de cima da tabela tá começando a perder os principais destaques. Porque nisso o CRB já tem da escola do Thiago Paes essa virada de chave. A maioria aí tá renovada pro ano que vem. A maioria desse time do CRB titular
Vamos aproveitar para trazer a informação? Pode Pronto, soltar. vamos trazer aí aqui a você. informação que é sempre a apuração em conjunto aqui do Timaço da Gazeta. A gente tem a apuração de que 2 jogadores estão muito próximos de renovar contrato com o CRB. Um deles é o Thiaguinho e o outro é o Mikael. Está muito próximo de assinarem a renovação do contrato e permanecerem por pelo menos mais uma ou 2 temporadas. Extensão do contrato. Exato. O Extensão. CRB... É porque eles encerravam, né? Isso, encerrava agora no final do ano, os dois, tanto o Thiaguinho quanto o Mikael. E também a gente vai até trazer agora no segundo bloco, o Matheus trouxe um trabalho dele, o Meritão falando sobre isso também. Ele vai comentar sobre essa renovação, mas é um outro jogador que o CRB tem um interesse. Na minha visão, desses que eu citei, é o jogador que o CRB precisa ter mais urgência na renovação. Mas esse é o que o CRB tá... Tá depositando energias. Porque sabe que vai bala ser de difícil. prata é essa, na pra renovação. renovar ele, porque a situação do tá Meritão... jogando muita bola. Valmari que encheu a bola dele logo. Aí pronto. Aí depois que você falou, mano, vamos crescer mesmo. Pelo que eu tenho... Tá jogando nível de Série A. Tá jogando Qual é a nível informação que eu tenho sobre o Meritão? Mais uma vez, informação aqui exclusiva do Timaço. O CRB já fez a primeira proposta da renovação, que isso, para o torcedor ficar ciente, para depois não cair em cima do jogador, dizendo que é isso, que é aquilo, é normal. Dificilmente você consegue uma renovação, uma ampliação já na primeira proposta. A não ser até que porque tivesse um aumento gigantesco. mas o clube também ele não é besta. Ele não faz isso, Vamos exatamente. supor que você ganha R$2, R$2,50 para você ficar, porque sabe que ele vai dizer não, 3 e por aí vai. Então já foi feita a primeira proposta, não chegou a um acordo, mas é uma negociação que eu acredito que não vai ser concluída logo de cara. Vai demorar um pouquinho mais, mas pelo meu feeling, eu acredito sim que tem boas chances do Meritão permanecer no CRB para a próxima temporada. Que o contrato do Meritão é só até o final desse ano. Alguns atletas já tinham um contrato mais estendido, mas não é o caso dele, que é até o final agora de 25. Como mudou nosso futebol, né? Isso que a gente precisa Mudou mais. muito. A gente até aqui, o jogador não confiava, não acreditava. Sim. Agora tá diferente, né? Tinha jogador que fazia 12 jogos e ia embora. Exato. Você já tem uma incidência do jogador querer ficar. Sim, isso ele acredita no projeto. Isso já fica mais fácil, porque significa que o clube dá condição boa. Estrutura. Ele tá bem adaptado. Né? Apesar das cobranças... Maceió ajuda. Maceió ajuda demais. Só o que o Bino falou aqui pra gente quando veio pra cá. A gente vai trazer também o Ari Barros mais tarde, e ele fala justamente disso, que às vezes ele usa Maceió como argumento para o jogador permanecer. O Matheus Albino é top 5 da Série B em termos de goleiro e renovou com o CRB. Né? Já renovou. A mulher dele sabe que é embora. Então, essa é a condição. E eu acho que tá de parabéns a gente que cobra tanto das diretorias e você visualizar um time já praticamente... todo renovado já para o ano que vem, significa que o CRB, não acontecendo o que ele quer para essa temporada de acesso, ele fica bem encaminhado de um projeto de longevidade com elenco e comissão técnica. E só para completar aqui rapidinho ainda sobre esse assunto, um dos principais fatores, na minha opinião, que o CRB sofreu muito no início dessa temporada foi justamente remontar o time quase do zero. Por mais que não seja o time ideal, na minha visão, para brigar pelo acesso, se você mantém aquelas peças que você entende que é a base, que são destaques, o ano que vem você vai pontualmente resolver. Vamos supor que você entenda que o Mikael não é o centroavante titular. Você deixa ele brigando pela posição, vai buscar o titular. Vamos supor que você entende que o Thiaguinho não é o necessário para brigar pelo acesso, mas você tem um cara que tem condição de ser titular, que é um 12º jogador. O que não pode é fazer como foi feito esse ano. Você enxertar 13, 14, 15 jogadores da base e manter pouquíssimos. Tem jogadores aí que eu, particularmente, não acredito que vão ficar para o ano que vem, mesmo com contrato. Um deles que eu cito aqui é o Henry. Ele tem contrato até o fim de 27. Mas para mim seria uma surpresa gigantesca ele permanecer. Multa gigante. A multa dele, eu acho que eu trouxe aqui. Não sei quantos milhões. Eu trouxe aqui, se não me engano. É algo em torno torno entre 5 e 7 milhões. É 7 milhões. Entre 5 e 7 milhões. Eu lembro que eu até trouxe aqui. Então é um milhões, jogador que eu particularmente não Mas acredito que ele Mas é a multa pra permaneça. cá ou pra o futebol exterior? Para o futebol exterior. Exterior, né? Porque o CRB já sabe que dificilmente ele permanece pra Diz cá. que ele tá mais forte no futebol europeu Isso. de que aqui no Interno. futebol brasileiro. Inclusive, eu não trouxe aqui, porque é quase uma não notícia, mas um setorista do Vasco veio perguntar sobre ele. Eu até perguntei, tem alguma coisa? Ele disse, não, o nome dele foi citado por acaso aqui. Eu veio perguntar se tem alguma informação. Eu disse, até onde eu sei não tem, e ele acredito que ele deve sair só no final da temporada e ir para o exterior. Mas enfim, para fechar o assunto que eu estava trazendo aqui, é óbvio que essa base, ela não é uma base que vai brigar pelo acesso na próxima temporada, mas acredito que você tendo uma base desse ano e enxertando com qualidade, você pode sim ter um time mais forte em 26. Agora, mas só são 6:26, hora certa em Comel. Quem procura preço e qualidade encontra na Incomel. Material elétrico das melhores marcas com as melhores condições. Incomel, Comendador Leão, Jatiuca.